Bom demais estar aqui, gente. Bom, meu nome é Vitor, eu faço parte da equipe de pastores aqui da Vida Church e eu tenho o privilégio e a alegria de pastorear também os nossos young adults, os nossos jovens adultos. A gente se reúne toda semana, todas as terças-feiras, sempre tem alguma programação, ou é grupo pequeno, ou é o Men Up e o Vida Coffee, então o Men Up para os rapazes, o Vida Coffee para as meninas, e a gente está sempre fazendo alguma coisa juntos e tendo tempo de comunhão e caminhando juntos na presença do Senhor. Então, se você é young adult, ou seja, se você já tem mais 18 anos ou mais, já se formou no high school e tem ali até por volta dos seus 30 anos, não tem filhos, não é casado, e você está mais do que convidado a estar com a gente, a se conectar com a gente. Passa ali no Welcome depois na saída do culto para você ter um pouquinho mais de informações sobre quando são as nossas reuniões, quais são as nossas programações, e a gente quer muito ter você com a gente. Ou se você conhece alguém, indica, fala para estar junto com a gente, vai ser muito bom, a gente vai ficar muito feliz. Muito bem, nas últimas semanas nós terminamos nossa série sobre relacionamentos e foi uma série fantástica, palavra de Deus poderosa, falando com a gente de várias formas, mas eu quero deixar registrado que num desses domingos eu fui vítima de bullying durante a ministração. Quem estava aqui viu, quem não estava eu recomendo volta, ouve, porque a pregação foi muito boa, a palavra foi muito boa, mas eu fui vítima de bullying. Mas, como quem estava naquele dia está careca de saber, um pouquinho mais, o outro um pouquinho menos, quem entendeu, entendeu? Crente não é vingativo. Então eu falei, eu amo vocês, está tudo certo, está tudo bem, não tem essa de dar o troco, não só porque sou eu que estou pregando. Imagina, gente, tem isso não. É isso, porque a gente ama todo mundo, o amor de Jesus está no nosso coração, é isso aí. E aí, gente, por conta disso, queria te convidar a abrir comigo na carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus 10, a partir do verso de número 32. Vamos lá, Hebreus 10, verso de número 32. É um texto que tem falado muito comigo, então eu já adianto que o primeiro que está apanhando aqui ao longo dessa pregação sou eu o tempo todo. Então, Deus falou muito comigo nesse texto nas últimas semanas e eu queria compartilhar ele com vocês. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com vocês também. Vamos lá? Hebreus capítulo 10, verso de número 32. Diz o seguinte: lembrem-se dos dias passados, quando depois de que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Algumas outras traduções vão dizer: vocês precisam de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, obrigado pelo consolo, incentivo, encorajamento da Tua palavra nessa noite. E, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que o Senhor, que é quem tem as palavras de vida eterna, fale ao nosso coração e que o nosso coração seja um terreno fértil para a Tua palavra, que possamos ouvir, aprender e praticar aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vocês têm falado muito comigo, como eu comentei com vocês, e talvez uma das grandes dificuldades dos nossos dias, e talvez uma das grandes necessidades dos nossos dias, e um desafio para muitos cristãos é a perseverança. Perseverar, o termo perseverar no original grego que foi usado aqui, ele quer dizer o seguinte, ele tem a ideia do seguinte, de continuar embaixo, ou seja, como se tivesse uma carga grande ali que você está segurando, uma pressão, e você continua embaixo daquela pressão e você consegue por um período prolongado de tempo permanecer naquela situação desconfortável, desfavorável, incômoda, mas você permanece ali, você continua em frente.
E esse tem sido muitas vezes um dos desafios para nós como cristãos, na nossa caminhada com o Senhor Jesus, conforme ela se prolonga, conforme nós vivemos os nossos dias com Ele. E talvez eu queria citar com vocês aqui 3 fatores principais para os quais a gente tem dificuldade em perseverar. O primeiro deles é que nós somos treinados para evitar inconveniências. Esse é o modelo da cultura que nós vivemos hoje. A cultura que nós vivemos nos pressiona e nos diz o seguinte: olha, se está inconveniente, se está difícil, deixa isso para trás, porque nós somos, se a gente parar para prestar atenção, tudo ao nosso redor é feito para nos deixar mais confortáveis. Bancos confortáveis, ar-condicionado, qualquer lugar que a gente vai, a maioria deles, 99,998%, são climatizados, ou seja, a gente não lida com as variações de temperatura externas, então não importa o quão frio ou quão quente está lá, a gente define o quanto a gente vai sentir de frio ou de calor aqui, e a gente fica tão acostumado que a gente fala, não, o ar-condicionado está frio demais, não, aumenta esse ar-condicionado, está muito quente. E a gente vive com controle sobre o nosso conforto em temperatura, em transporte, em tantas outras coisas. Tudo é feito para nos dar comodidade. Dependendo do serviço de compras e entregas que você assina, você não precisa nem ir no mercado, você faz a tua lista de compras, programa para vir todo mês na mesma data e vem, você não precisa fazer nada, chega na porta da tua casa. Dependendo do serviço, você vai, o que você compra e que antigamente, principalmente lá no Brasil, comprava alguma coisa, levava um mês para chegar, levava semanas para chegar aqui, dependendo, se você quiser pagar a mão um pouquinho, chega daqui 4, 5 horas. O que quer que seja. Uma vida feita para dar conveniências. E por mais que isso é muito bom, e por mais que os avanços tecnológicos são feitos realmente para nos dar mais facilidade, para que a gente consiga focar no que é mais importante, o problema é que todas essas conveniências ao nosso redor começam a imprimir no nosso coração o valor principal dessa cultura que está baseado num princípio lá da filosofia greco-romana que é chamado hedonismo. Esse princípio quer dizer o seguinte, vem de escolas filosóficas greco-romanas que diziam o seguinte, uma parte dele é, busque os prazeres na vida, porque eles são a medida da realidade. Só os prazeres intensos são o real. E também em outras correntes vão dizer, e fuja do que é desconfortável, busque os prazeres, fuja do que é desconfortável, porque essa é a forma de você ter uma vida plena e completa. E a gente começa a assimilar esses valores na nossa forma de ver o mundo. E a gente começa a aceitar os princípios da nossa cultura que dizem o seguinte, então se te dá prazer, se te faz feliz, se te satisfaz uma vontade tua, se te deu vontade, e você pode fazer, isso é bom e é isso que você tem que perseguir. Mas se nega uma vontade sua, se contradiz a sua opinião, se é contrário a você, se não quer dizer o que você quer ouvir, isso não é bom, isso não é verdade, isso tem que ser eliminado da sua vida. Tanto que se a gente perceber, até os algoritmos das nossas redes sociais filtram o que a gente quer, o que a gente vai consumir. Você já parou para prestar atenção que a grande maioria, se não todo o conteúdo que chega para você nas suas redes sociais, está tudo alinhado com a tua forma de pensar? Com os conteúdos que você costuma pesquisar e consumir e gostar? Os algoritmos são preparados para te dar o conteúdo que você concorda, para que você consuma mais e mais. Então a gente vive nessa bolha de conforto e o grande problema disso é o seguinte, nós vamos criando uma baixa resistência a frustrações. E aí quando as situações se tornam desfavoráveis para a gente, quando algo não sai como a gente deseja, a nossa primeira reação é desanimar, é se frustrar. Nós percebemos isso, tem algumas estatísticas que falam, por exemplo, que 44% dos jovens, agora em 2024, contra 20 e poucos por cento em 2021, 40% agora, 44% dos jovens têm sentimentos de desânimo e desesperança constantes, intensos. Nós vemos as pessoas abandonando. 2021 teve um pico de 41 milhões de abandonos de empregos, as pessoas pediam demissão porque preferiam, e as motivações, entre outras, eram, olha, está desconfortável, não está legal, não quero tentar resolver isso, não estou feliz, quer saber, não vou conversar com meu chefe, nada, estou indo embora, estou abandonando. Surgiu depois da pandemia o conceito do quiet quitting, as pessoas trabalhando em casa começam a abandonar o seu trabalho porque já não está mais tão legal e vão atrás de outra coisa. E tudo bem, você pode procurar no mercado de trabalho, mas as pessoas estão sempre, nós somos treinados a buscar a rota de menor resistência, a rota mais fácil e a rota mais conveniente.
Entenda o seguinte, a gente não está falando aqui de idolatria ao sofrimento, sabe aquela visão? Não, crente tadinho, tem que ser aquele que está sempre com dor, sempre sofrendo, sempre triste, sempre aquela idolatria à pobreza, como se a pobreza fosse uma virtude do cristianismo que precisava ser perseguida. E não, se Deus te colocou na situação em que você está, confie nele, na provisão dele, se ele te deu recursos, é porque ele viu um coração em que os recursos não dominam aquele coração, mas que os recursos nas mãos de alguém, como a gente viu ali durante a ministração da oferta, 2 Coríntios vai dizer que Deus que dá semente ao que semeia pode aumentar a sua sementeira. Se ele vê que o teu coração não é dominado pelos recursos, mas os recursos são na tua mão, ferramenta para que o nome de Jesus seja glorificado. Então não é sobre ter ou não ter recursos, não é sobre idolatria ou sofrimento, mas a grande questão é o seguinte, quando a gente vai para o Salmo 23, ele diz que ele fala sobre 2 lugares ali para a gente, fala sobre os pastos verdejantes, mas também fala sobre o vale da sombra e da morte. E tem momentos que o bom pastor, o Senhor Jesus, nos conduz aos pastos verdejantes, momentos agradáveis de descanso, e tranquilidade, e paz, e provisão, e fartura, e segurança. Mas há momentos em que o bom pastor, mesmo sendo o bom pastor, vai nos conduzir. E por que ele é o bom pastor? Ele vai nos conduzir ao vale da sombra e da morte. Momentos de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza, de frustração, em que os nossos planos não são realizados, em que a nossa vontade não é feita. Mas é o momento que nós temos que aprender a confiar que o mesmo bom pastor que nos levou aos pastos verdejantes e que dos pastos verdejantes nos levou ao vale da sombra e da morte, também nos tirará do vale da sombra e da morte e nos levará também aos pastos verdejantes, porque a nossa confiança está nele e não no que nós podemos fazer. A questão é que durante a nossa caminhada com Jesus, nós chegamos a um momento de maturidade em que, lembre daquele momento, como a gente viu aqui com a igreja, com os cristãos para os quais o autor aos Hebreus está escrevendo. Eles foram iluminados, eles receberam a Jesus, e nós tivemos esse momento da nossa caminhada com o Senhor, momento que nós encontramos a Jesus, e Ele preenche o nosso coração, e Ele preenche aquele vazio existencial que a gente tinha, que a gente tentava preencher procurando nos prazeres, nas coisas que esse mundo oferece, nas coisas que o mundo diz que você tem que perseguir para ser bem-sucedido, e aí Jesus entra na nossa vida, e a gente percebe que aquilo não valia de nada, que a gente estava perdendo tempo, correndo atrás de coisas que não nos satisfazem e que quando Jesus vem, ele enche o nosso coração de alegria, de paz, nos dá um senso de propósito, de valor, de realidade, de realização. E aí, a gente percebe, cara, Jesus era tudo que eu precisava, isso é bom demais, como é bom estar aqui. E nós continuamos a caminhar com Jesus, só que aí chega um momento em que Jesus nos leva a um próximo nível de maturidade na nossa caminhada com Ele. Em que não só nós começamos a ganhar coisas por caminhar com Jesus, mas que nós vamos ter que começar a perder coisas para caminhar com Jesus. É um momento que, para manter a nossa convicção e posicionamento em Jesus, eu vou ter que começar a dizer não para algumas coisas que talvez até sejam legítimas, que talvez até eu queira muito e que eu gostasse muito, mas que são contrárias à minha nova vida em Cristo. São desejos da minha natureza humana, desejos meus que eu queria muito e que antes eu vivia naturalmente naquilo, mas que agora o Espírito Santo olha para mim e fala, meu amigo, isso aí não pode mais fazer parte da tua vida. Eu não te criei para isso. E a gente vai ter que começar a dizer não, primeiramente para a gente mesmo, para os nossos desejos, e para a nossa carne, e para as nossas vontades, e para alguns convites, e para alguns lugares, e para algumas práticas, e para algumas situações que antes eram normais para a gente, mas que agora não podem mais fazer parte. E isso dói, isso incomoda. E é nesse estágio de maturidade que muitas vezes, quando se torna desconfortável, quando seguir a Jesus chega no ponto em que a gente tem que tomar a nossa cruz, abrir mão da nossa vida, abrir mão do que a gente quer e começar a fazer a vontade de Deus, que a gente começa a se questionar e que a gente começa a duvidar e parar de perseverar e começa a dizer, mas espera aí, será que é isso mesmo? Será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou sendo muito radical? Será que eu não estou indo para o lado errado aqui? Será que Jesus quer isso mesmo? Nossa, mas pô, era tão legal. E a gente começa a retroceder nos nossos posicionamentos com Jesus. Eu não estou falando sobre religiosidade, eu estou falando sobre princípios de fé em Jesus. Sobre a gente se posicionar e dizer, não, eu creio na palavra de Deus, eu creio naquilo que o Senhor disse, eu creio naquilo que o Senhor prometeu e eu confio nele, que o plano dele é melhor, então eu vou com ele até o fim. Mas às vezes a gente começa a questionar, porque a caminhada começa a ser desconfortável. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, vocês já ouviram aquele ditado que diz que mar calmo não faz bom marinheiro? Já ouviram? Ausência de dificuldade não produz um cristão maduro. Vida muito tranquila, sem dificuldades, sem desafios, não nos ajuda a nos desenvolver
na nossa caminhada cristã. Se a gente vai lá para a carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, diz o seguinte: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. A provação é necessária, o desconforto é necessário para que a gente cresça e se desenvolva na nossa caminhada com o Senhor Jesus, para que nos tornemos cristãos mais maduros e que aprenderam a confiar no Senhor Jesus e a obedecê-lo mesmo quando não é conveniente. Mesmo quando significa dizer não para desejos e vontades nossas, porque a gente não vive de acordo com os nossos prazeres e vontades. A gente tem que tomar cuidado para não entrar na onda na nossa cultura que define que Deus é igual a prazer. Então, se é bom, se dá prazer, se me faz feliz, então isso é de Deus. Se não tem essas características, se significa renúncia, significa dizer não, Deus não está nesse negócio, não. Se eu vou ter que dizer não para algo que eu quero, não. Deus quer me deixar feliz, quer dar tudo que eu quero. E às vezes a gente se frustra porque a gente não sabe perseverar, porque a gente não sabe lidar com frustrações das nossas vontades. Quando a gente faz um plano que a gente acha muito bom, sabe aquele plano que a gente acha muito bom? Que se você estivesse diante de um espelho, você fala, rapaz, está de parabéns, viu? Olha, pensa num plano bom. Olha, acho que esse negócio aí é de Deus. E aí a gente chega para Deus e sabe o que Deus faz? Ele fala para a gente, não. E a gente fala, mas Deus, mas por quê? Mas o plano é bom, e Deus vai olhar para a gente e falar, por que não? Eu disse que não é não. E a gente se frustra, e às vezes a gente quer retroceder na nossa confiança, na nossa caminhada com Jesus, porque a gente tem uma baixa resistência a frustrações, e a gente não persevera, e a gente não continua quando a coisa começa a se tornar desconfortável. O outro motivo para o qual a gente tem dificuldade muitas vezes em perseverar, é porque nós não sabemos esperar. E aqui talvez a gente chegue mais perto do contexto para quem o autor aos Hebreus estava escrevendo, porque ele diz o seguinte, olha, lembram quando vocês foram iluminados? Então eles já passaram do estágio de conhecer a Jesus, de ter a sua vida preenchida pelo amor e pela graça de Jesus. E ele diz que logo em seguida eles foram afligidos, teve muita tribulação, eles foram perseguidos, eles foram usados de espetáculo, ou seja, provavelmente eles foram levados para as arenas de gladiadores, alguns deles, passaram por provações, foram humilhados publicamente, foram perseguidos, alguns deles tiveram até o espólio dos seus bens, ou seja, tiveram seus bens tomados, e ainda ele diz o seguinte, olha, mas vocês estavam alegres com isso, vocês não se entristeceram, mas com alegria vocês permitiram que os seus bens fossem tomados, porque vocês sabiam que vocês tinham no Senhor um tesouro muito mais valioso. Só que agora, chegou um momento que às vezes é bem perigoso para a gente também. Não é o momento das grandes experiências, não é o momento das grandes perseguições, das grandes frustrações, mas é o momento da rotina. Sabe aquele um dia depois do outro? Que as coisas não parecem mudar, que a situação está estável, mas não parece mudar, não tem nada de novo acontecendo. As orações que eu tenho feito ao Senhor não têm sido respondidas da maneira como eu queria, ou no tempo que eu queria. Deus não está cumprindo as promessas dele, eu não estou vendo nada de novo acontecer, e eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou pedindo, mas não está mudando nada, é a rotina, e eu tenho que viver um dia depois do outro, uma semana após a outra, as contas do mês seguinte vêm, as situações vêm, os eventos vêm, as coisas vão acontecendo, mas a rotina e a espera. Tanto que ele diz aqui, o autor diz o seguinte, olha, vocês têm necessidade de perseverar, de perseverança, para que, tendo feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Perceberam que parece que tem um espaço aqui entre fazer a vontade de Deus e o cumprimento da promessa? Ou seja, o termo que diz o seguinte, olha, tendo feito a vontade de Deus, é um termo no grego que está num tempo verbal que se chama aoristo, que na maioria das vezes representa uma ação contínua, que diz o seguinte, olha, continuando a fazer a vontade de Deus, vocês vão alcançar a promessa, mas existe um período de tempo que é determinado por Deus e não pela gente. E às vezes o que a gente faz é tentar colocar Deus no nosso cronograma. Trabalhei bastante tempo com gerenciamento de projetos, a gente sempre montava o cronograma, e a gente sempre montava ali o plano do projeto. E a grande questão era essa, a gente tenta colocar Deus no nosso cronograma. A gente estabelece um prazo que a gente julga razoável, para que Deus cumpra as promessas que Ele nos fez, para que Ele resolva, para que Ele nos dê as coisas que nós estamos pedindo, e nós estamos dispostos a perseverar dentro daquele prazo. Mas o tempo começa a passar. E Deus não está cumprindo aquilo que Ele prometeu, e Deus não está cumprindo aquilo que eu espero que Ele faça.
E a gente começa a ficar frustrado, e a gente começa a olhar e falar, mas Deus, mas espera aí, o tempo está passando e o Senhor não está cumprindo, e o Senhor não está fazendo o que me prometeu, e o green card não veio, e a minha estabilidade financeira não veio, e outras situações que eu tenho orado e pedido não estão sendo resolvidas. E aí, Deus, e o cumprimento da tua promessa, e a tua provisão? E a gente começa a tentar colocar Deus no nosso cronograma e no nosso calendário. Sabe quem fez isso? E deu muito ruim, e não deu certo, gente. Lembra do nosso amigo Abraão? Abraão foi um cara fantástico, diferenciado. Ele é chamado de pai da fé. A Bíblia diz que ele creu e por isso isso foi dado a ele como justiça. Ele é uma referência para nós em fé e confiança. Deus um dia apareceu para ele, um Deus que ele não conhecia, não ouviu falar, e falou o seguinte, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Sai da tua casa, da tua família, vai para onde eu vou te mostrar ainda e vai peregrinar lá e me obedece. E Abraão obedeceu e creu e confiou no Senhor. Pisou na bola umas vezes ali, mas acertou o que tinha que acertar. E caminhou com o Senhor. E Deus havia prometido uma grande descendência, mas nem filho ele tinha. E o tempo começou a passar. E o tempo passou. E o tempo passou. E ele já tinha 70 anos, 80 anos. E o tempo ia passando e nada do filho. Até que quando ele e Sara, sua esposa, tinham 100 anos. A Bíblia diz ainda que Sara já tinha passado até da menopausa. Qualquer expectativa humana de fertilidade já tinha ido embora. Eles concebem um filho, eles têm um filho, Isaac. O filho da promessa, o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Chegou com 100 anos, aos nossos olhos humanos, um prazo completamente não razoável, completamente diferente do que nós esperaríamos de acordo com o nosso calendário. Só que no meio do caminho, o que acontece? O tempo está passando, a promessa está demorando. Sara olha para sua serva Agar e ela tem uma ideia daquelas, ideia genial, sabe? Aquela ideia boa. Ela fala, Abraão, eu tive uma ideia. Pega a minha serva aqui, Agar, tem um filho com ela, a gente pega esse menino pra gente, vai ser teu descendente, vai dar tudo certo, e acabou, resolveu o nosso problema. Era um costume na época, inclusive, que os filhos da serva eram tidos como filhos do senhor, do casal ali, eles eram recebidos ali, então tá bom, a gente pega esse menino pra gente e dá tudo certo. Abraão fala, boa ideia, bora. Agar engravida, tem um filho, Ismael. Esse não era o filho da promessa, esse não era o plano de Deus, mas Abraão e Sara resolveram dar um jeitinho para ajudar Deus a cumprir a sua promessa. E às vezes a gente entra nas maiores enrascadas das nossas vidas, porque a gente está tentando ajudar Deus a cumprir a promessa que Ele fez, dizendo, Deus, o Senhor está demorando demais, acho que está meio ocupado aí no céu, tem muita coisa acontecendo, deixa eu te ajudar a me ajudar, deixa eu botar a mãozinha aqui no que o Senhor está fazendo. E a gente tenta ajudar Deus a cumprir a promessa dele do nosso prazo. E Abraão, por causa dessa decisão de Abraão e Sara, o que aconteceu é o seguinte, nasce Ismael. Dali a pouco, os dois meninos não poderiam crescer juntos porque o descendente legítimo e o herdeiro de Abraão, segundo a promessa, seria Isaac. Então, em um determinado momento, Abraão tem que mandar Ismael e a sua mãe Agar embora. Então, Agar é abandonada com um menino novo. Ismael vai ter que crescer o resto da sua vida sem um pai presente. Abraão, que já tinha convivido pelo menos uns 12 anos com aquele menino, que amava aquele menino por ser seu filho, seu primeiro filho, teve que mandar seu filho embora. E até hoje, duas nações descendentes de Isaac e de Ismael vivem em guerra e milhões de pessoas morreram ao longo dos anos porque Abraão e Sara resolveram dar um jeitinho de ajudar Deus a cumprir a promessa dele. E às vezes a gente se coloca no mesmo lugar, tentando ajudar a Deus a fazer aquilo que Ele vai fazer no tempo dele, quando Ele quiser, porque a vontade dele e o tempo de cumprimento da promessa é dele, não é nosso, é ele que cumpre. E a gente precisa esperar e perseverar, mesmo quando a gente não vê mudança. Mesmo quando as coisas não parecem mudar, a gente precisa confiar de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Talvez o terceiro ponto, talvez um dos grandes desafios para nós, quanto à perseverança, quanto a permanecer na fé e confiar, e seguir confiando no Senhor, é que a gente não sabe o que esperar. Muitas vezes nós estamos esperando as coisas erradas porque nós não conhecemos a palavra de Deus e a gente se encontra na mesma situação dos saduceus quando Jesus está conversando com eles sobre vida eterna. Ele fala, gente, vocês não conhecem nem o poder de Deus, nem as escrituras, vocês estão errados aí. E às vezes a gente começa, sem conhecer a palavra de Deus, a gente começa a ouvir muita coisa por aí, que as pessoas dizem que Deus falou, então se você der 10, Deus vai te dar 10 mil, então se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo, então porque Deus prometeu que vai fazer isso, porque Deus prometeu que vai te dar isso, porque Deus prometeu que vai fazer isso, e aí Deus está olhando lá de cima e falando, gente, mas não prometi isso aí não, não fui eu que falei não.
Tem um comediante que faz um videozinho do Deus falando pro profeta, dizendo, olha, meu servo, fala pro irmão fulano que eu vou abençoar ele. E aí o profeta vai lá, olha, o Senhor está dizendo que vai te abençoar. E te digo mais, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo, e o Senhor vai fazer mais aquilo, falando dele. E às vezes a gente começa a absorver um monte de coisa que não está na palavra de Deus, a gente não confere se Deus falou aquilo, e a gente assume porque alguém falou na internet, porque alguém falou em algum momento que Deus ia fazer isso, e a gente diz, então Deus vai fazer. E a gente começa a esperar as coisas erradas. Ou ainda, a gente começa a pensar que o principal objetivo das promessas de Deus é nos dar uma vida confortável aqui na terra. E a gente para de olhar para as coisas do céu e a gente começa a olhar para os cacarecos aqui da terra, achando que Jesus morreu na cruz para levar a gente, para fazer a gente amiguinho dele e dar um monte de coisa legal para a gente brincar aqui na terra. Ao longo da história tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto demais e eu menciono ela muito. Que nos momentos em que a igreja parou de olhar para as coisas do céu e começou a olhar para as coisas da terra, foram os momentos que ela menos foi relevante ao longo da história. E essa é a realidade. Muitas vezes nós estamos deixando de ser relevantes, de viver o cumprimento das promessas de Deus, ou de perceber o cumprimento das promessas de Deus, porque a gente está focado em pensar que o cumprimento da promessa de Deus é Ele dar para a gente uma vida muito confortável e alegre aqui, com tudo que a gente quer, com as viagens que a gente quer, com as coisas que a gente quer, e a gente para de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e deixar que Ele acrescente o suprimento das nossas necessidades. A gente começa a tirar os olhos do céu e a gente não entende que a maior promessa que o Senhor nos fez não é uma vida confortável aqui na terra, é a garantia de uma eternidade no céu. Que se nós olharmos os últimos dois capítulos de Apocalipse, se você tem medo de ler o livro de Apocalipse, leia os últimos 2 capítulos, vai dar uma acalmada no seu coração, que Deus vai dizer o seguinte, olha, e o autor vai dizer, João vai dizer, eu vi novos céus e nova terra, e olha, não tem mais choro, nem dor, nem lágrimas, porque essas coisas passaram. Não tem dia nem noite, porque a glória de Deus brilha em toda a eternidade. É esse o lugar que Deus tem preparado para mim e para você, essa é a eternidade, essa é a promessa de Jesus. É essa promessa que o autor está dizendo, porque ele diz, olha, aquele que vem virá e não tardará. O problema é que as pessoas tinham a expectativa de que Jesus ia voltar essa noite, não ia dar nem tempo de tomar café da manhã amanhã. Então Jesus ia chegar, eles tinham essa expectativa imediata. Só que aí chegou amanhã e eles tomaram café da manhã e Jesus não estava lá. E aí passou mais um dia e começou a demorar e eles começaram a duvidar, a abandonar a sua confiança no Senhor, porque afinal ele está demorando para voltar e aí não era para ter voltado ontem. As pessoas pararam de perseverar. E começaram a tirar o foco da promessa de que Ele nos chamou para viver, para começar a perseguir as coisas da terra, e a gente não pode fazer isso. Os nossos olhos precisam estar fixos no Senhor. A maior promessa que Ele nos fez é essa, de uma eternidade junto com Ele, e de que Ele estaria conosco. Se você é discípulo de Jesus, se você entregou sua vida a Jesus, Ele diz, olha, vão por todo mundo, indo por todo mundo, façam discípulos, batizem eles no meu nome, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele prometeu estar com a gente, Ele prometeu sim que se Ele fosse a nossa prioridade, Ele cuidaria do resto. Ele colocou tudo e Ele disse que eu estarei com vocês, eu cuidarei de vocês, mas o objetivo de buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é usar o reino de Deus para ter uma vida confortável, para ter os nossos problemas resolvidos, mas é para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. É isso para que eu e você fomos chamados a fazer. Nosso propósito aqui é estabelecer o reino de Deus. Aonde você vai, não é você que está indo sozinho, o reino de Deus está entrando nos lugares que você entra. As pessoas não estão falando só com você, elas estão falando com um representante do reino de Deus. E qual é a imagem do reino de Deus que elas têm quando elas conversam com você? Qual é a imagem do reino de Deus que elas têm quando elas interagem com você? Você estabelece o reino de Deus por onde você passa, você é representando o reino de Deus. E esse é o propósito para o qual nós fomos chamados, e a promessa do Senhor é que Ele estaria conosco. E é para essa pátria que nós vamos, é para lá que os nossos olhos têm que estar firmados. Isso não significa que agora a gente vai abandonar tudo, a gente vai viver aqui dentro da igreja 24 horas cantando louvor, lendo a Bíblia. Não é, nós temos os nossos compromissos, as nossas profissões, as nossas vidas. Só que isso significa que em tudo que eu faço, na minha forma de trabalhar, na minha forma de interagir com as pessoas, de fazer negócios, de cuidar da minha família, em todos esses momentos eu estou dando glória ao Senhor Jesus pela forma como eu trato as pessoas, pela forma como eu conduzo os meus negócios. Eu estou anunciando a Jesus na minha forma íntegra de agir, na minha forma de testemunhar de quem Jesus é através do meu caráter e da minha caminhada com Jesus. Eu faço isso todos os dias e a minha vida não é simplesmente para acumular tesouros aqui na terra, mas é para fazer o nome de Jesus conhecido.
E a promessa dele é a seguinte: me coloca em primeiro lugar e eu cuido de você, eu cuido do resto. Eu vou cuidar das suas necessidades. Se eu te chamei, eu vou cuidar de você. Se Jesus te fez uma promessa, e muitas vezes ele pode chegar a você e falar com você claramente e te dar uma promessa, ele vai cumpri-la no tempo dele. E se você olhar para a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, você vai ver quais são as promessas que o Senhor fez para nós. E você pode crer que ele vai cumpri-las no tempo dele, no momento certo, segundo o plano dele. Confie que ele vai cumpri-las. Mas cuidado para não esperar pelas coisas erradas. Para não achar que a realização completa da promessa de Deus vai ser quando o teu green card chegar, vai ser quando a tua estabilidade financeira chegar, vai ser quando as coisas que você tem orado e pedido chegarem. Sabe por quê? Porque no meio desse caminho pode ser que você está perdendo de perceber o cumprimento das promessas de Deus na tua casa, o Espírito Santo transformando o teu caráter um pouquinho mais cada dia, e você já não é mais a mesma pessoa que você era mês passado. Talvez você não está percebendo o Espírito Santo entrando na tua casa e mudando a realidade da tua família, mudando o relacionamento dentro da tua casa. Alguém no teu trabalho chegando para você falando: nossa, você vai na igreja, né? Que dia que é o culto lá na sua igreja? Pô, queria ir lá um dia. Às vezes a gente não percebe, a gente acha que essas outras coisas externas e cumprimento de vontades nossas aqui, de sonhos e planos nossos, são cumprimento da promessa de Deus, e a gente não está vendo Deus cumprindo suas promessas através de nós todos os dias na nossa casa, no nosso relacionamento com as pessoas, nos transformando cada dia mais em semelhança com Jesus, porque esse é o propósito do Senhor. Jesus morreu na cruz para nos tornar súditos do seu reino eterno. O propósito de Deus para nós é nos salvar da perdição do pecado, da escravidão do pecado, é nos tornar mais parecidos com Jesus. E é permitir que através de nossas vidas o nome de Jesus seja glorificado e anunciado. Esse é o nosso propósito de vida. E isso nós não precisamos de um chamado ministerial específico para fazer, isso você faz todos os dias. Isso você faz do jeito que você escolhe fazer a cada situação, e enfrentar cada situação e cada momento do teu dia. A gente pode cumprir esses 6 propósitos, honrando o Senhor com as nossas vidas. Muitas vezes a gente se frustra e a gente não persevera porque a gente está esperando as coisas erradas e a gente está perseguindo as coisas aqui da terra, sendo que o que o Senhor tem para nós é muito mais valioso e eterno em um relacionamento com Ele. Nós somos chamados para isso. Agora, a gente, olha, não sei se já conhecem o testemunho do nosso missionário lá no Haiti, o Johnny, carreira de engenharia, uma vida muito confortável, um ótimo salário, abandonou tudo para liderar uma escola e uma igreja entre a República Dominicana e Haiti. Tinha uma vida estável e confortável, largou tudo. Porque o reino de Deus é mais importante, vale mais. Pastores que deixam uma igreja saudável, estabelecida, confortável aqui em Intergarden para plantar uma igreja nova num outro continente, pós-cristão, com barreiras muito maiores para o evangelho, porque entenderam que o reino de Deus vale mais. Porque entenderam que o reino de Deus vale mais que o conforto. Entende? Às vezes quando as situações fogem do nosso conforto, quando obedecer a Cristo nos tira da nossa zona de conforto, a gente desanima. E a gente para, e a gente fala: ai Jesus, mas está difícil, está doendo, por quê? O que está acontecendo? E a gente se frustra e a gente para. Como é que a gente pode perseverar então? A forma da gente perseverar é entender que o combustível da perseverança é a fé. Fé, como nós lemos ali, a certeza das coisas que não se veem, a convicção daquilo que eu espero. Eu não estou vendo, mas eu creio que é real. Ainda não aconteceu, mas é como se estivesse na minha mão aqui. Eu creio e eu confio que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu posso seguir em frente, porque a minha confiança não está no que o meu braço pode fazer, não está no que as minhas forças podem fazer, mas está no que o Senhor pode fazer. E se Ele me chamou, se Ele me colocou aonde eu estou, Ele vai me levar em frente aonde quer que eu precise ir. E Ele vai me fortalecer, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me dar os recursos necessários para cumprir a vontade dEle, para estabelecer o reino dEle. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele já disse: eu estou com você em todos os lugares. Sadraque, Mesaque e Abednego, Antigo Testamento, foram lançados na fornalha de fogo. Jesus estava lá no meio com eles, caminhando com eles, e nada do fogo fez mal a eles, mas eles tinham uma certeza clara de que obedecer ao Senhor é melhor. Eles perseveraram, eles continuaram em fé. A fé é o combustível da perseverança. Creia, confie. Fé não é só ter uma informação, é confiar e é tomar uma atitude em resposta a essa confiança. A dizer: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus me chamou, Ele vai fazer. Se Deus me colocou onde eu estou, Ele vai me levar. Se Deus, Ele vai me levar em frente para onde Ele deseja me levar. Deus está cuidando de mim, Ele não me abandonou, Ele não me esqueceu, Ele não voltou atrás na sua palavra, Ele não desistiu de mim, porque Ele disse que Ele nunca jamais me abandonaria, Ele disse que Ele estaria presente, que eu posso confiar nele. Então coloque a sua fé em
prática e comece a confiar. Traga à tua memória as promessas de Deus. E aí entra o segundo ponto. O fundamento da fé é a palavra de Deus, a base, a estrutura. A gente precisa conhecer a palavra de Deus para saber as promessas, porque daí a gente tem que trazê-las à memória. Tem dias que tudo que a gente vai ter que ter é um rascunhozinho ali numa folha de papel ou no seu celular com as promessas de Deus para você, de acordo com a palavra de Deus. E a gente vai ter que olhar para aquilo e dizer, olha, Deus prometeu. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, está tudo estranho, parece que está tudo ao contrário, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E perseverança é isso, não é retroceder. É não retroceder quando as coisas estão desconfortáveis ou difíceis ou dolorosas, ou quando parece que está tudo parado e que Deus não está fazendo nada. Só que entenda, isso não significa que não vai ter momentos que a gente vai precisar mudar a rota. Porque perseverança não está ligada ao trajeto, ela está ligada ao propósito. Então entenda o seguinte, tem momentos que Jesus vai chegar para a gente e falar, meu amigo, você pegou o caminho errado, recalcula aí, segunda direita para você continuar. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Em determinado momento ele diz, olha, a gente queria muito visitar vocês, irmãos, mas o Espírito de Jesus nos impediu, mandou a gente para outro lugar. E às vezes vai acontecer isso, a gente, como eu falei, a gente vai ter um plano ótimo e Jesus vai falar, não, não é por aí não. Muito legal o teu plano, mas não, eu tenho outra coisa para você. E a gente tem que obedecer, então perseverança significa que a gente vai ter que dar um passo para trás para poder dar um salto na direção do que Jesus nos chamou. É confiar que o plano dele é melhor e perfeito. E perseverança nesse sentido significa não abandonar a nossa confiança no Senhor Jesus. O mesmo Jesus que me alcançou, que mostrou o seu amor, que cuidou de mim até aqui, que me trouxe até aqui, que me cuidou de mim, que me permitiu chegar com vida até esse momento. É o mesmo Jesus que está cuidando de mim e que vai cuidar de mim. Eu não preciso ter medo, gente, a gente não precisa ter medo do reino das trevas. A Bíblia nos deixa claro que Jesus, ao ressuscitar, ele conquista as chaves do Hades, do inferno. O diabo não é o rei do inferno, entende? Ele é um prisioneiro do inferno. Quem governa o inferno, quem governa sobre todas as coisas é o Senhor Jesus. Tudo foi colocado sujeito a ele. Então a gente não precisa ter medo. Macumba não faz mal para crente, obra de bruxaria não faz mal para crente, porque nós cremos que o Senhor Jesus é quem nos guarda e o maligno não pode nos tocar. Nós podemos crer e confiar que o Senhor nos guarda, que é o Senhor quem nos chamou e Ele vai continuar cuidando de nós. Persevere, siga em frente, confie, aguenta mais um pouco, está doendo, está difícil, não para, não desanima, não joga a toalha, continua seguindo em frente, porque se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor não vai te abandonar, Ele prometeu que nunca te deixaria, que Ele está com você. Mesmo quando a gente não está sentindo, não deixe os seus sentimentos guiarem a sua fé. Deixa a palavra de Deus guiar a sua fé. Tem momentos que a gente vai ter que recalcular a nossa rota, tem momentos que o plano vai mudar, tem momentos que vai ser desconfortável, que vai ser doloroso, mas não abandone a sua confiança no Senhor, porque ela tem grande recompensa, ela tem grande valor. Continue firme no Senhor, sabendo que aquele que prometeu vai cumprir. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e deixe que Ele acrescente o que for necessário. Talvez algumas vontades nossas não vão ser feitas, mas o plano dele, que é perfeito, a vontade dele que é boa, agradável e perfeita vai ser feita. Não desanima, não desista, não saia do propósito que Deus te chamou, daquilo que Ele te chamou para viver ou para fazer, porque a situação se tornou desconfortável, desfavorável. Ouça a voz do Espírito Santo, tome o rumo que Ele está te dizendo para tomar, mas permaneça firmado nas palavras do Senhor, crendo e confiando que Ele continua com você, que Ele não te desamparou, que Ele não vai te abandonar. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo no vale da sombra e da morte, o bom pastor está com você, te conduzindo, te guardando. Isso vai ser um testemunho do cuidado e provisão dele. E a maior promessa que eu e você jamais poderemos ter está garantida nele. Somos filhos de Deus e temos uma morada eterna, perfeita, a qual nenhum tesouro dessa terra pode se comparar. Está garantida para mim e para você. Nós somos o povo que anda na terra olhando para o céu, crendo e confiando que o Senhor Jesus ressuscitou, subiu aos céus e voltará para nos levar para uma eternidade com Ele, de novo, a qual nenhum tesouro dessa terra se compara. Confie na promessa do Senhor. Ele te ama, Ele se importa com você. As tuas lágrimas são conhecidas pelo Senhor, Ele não te abandonou em nenhum momento. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Persevere, não desista, não abandone, não joga a toalha. Continue em frente. Aguenta mais um pouco. Ele vai te dar as forças que você precisa. Ele vai te dar os recursos que você precisa. Você consegue. Ele está te dizendo aí, vai que eu estou com você. Você vai conseguir. Persevera. Queria que você colocasse de pé, quero orar com você.
Talvez nesse momento, eu quero te dar um momento entre você e o Senhor. O Espírito Santo já tem falado com você, ou nesse momento vai falar com você de algumas áreas, ou talvez algumas situações em que você que têm sido pesadas de se carregar e você tem pensado, ou em alguns momentos até desanimado, parado de perseverar, parado de seguir em frente, paralisado na sua caminhada com Jesus, ou até abandonado alguns princípios da tua confiança no Senhor. Nossa, Jesus, parece que o Senhor não fala mais comigo, parece que, Senhor, o Senhor não se importa mais comigo, as coisas não estão mudando, as coisas não estão acontecendo, eu estou orando, estou chorando, eu estou pedindo. Talvez o Espírito Santo vai te mostrar situações, ocasiões, pensamentos, orações, e Ele não está trazendo isso para te condenar ou para te acusar, mas para te convencer e te trazer perdão e te dizer, olha, eu te dou a opção hoje de você confiar isso nas minhas mãos. De voltar a colocar a sua confiança nele. Dizer, Senhor, eu parei de confiar no Senhor nessa área. Eu tentei fazer do meu jeito, eu tentei botar o meu plano, eu tentei resolver do meu jeito. E eu quero hoje devolver isso para as tuas mãos, Jesus. Eu coloco a minha confiança no Senhor, é a tua vontade, é o teu plano, não o meu. Eu vou perseverar, eu vou seguir em frente. Haja o que houver, venha o que vier. A minha confiança está no Senhor Jesus, os meus olhos estão no Senhor Jesus, e é nele que eu confio, e é ele que eu sigo, e é o Senhor que eu vou confiar, Jesus. Perdão pelas vezes que olhamos para as ondas, que tememos, Senhor, os ataques, os perigos, os medos, as inseguranças. O Senhor é a nossa segurança, é no Senhor que nós confiamos. Porque sabemos que continuando a realizar a tua vontade, alcançaremos a promessa. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. As tuas promessas são as melhores. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor que jamais poderíamos ter. E tudo aquilo que o Senhor diz não para nós é melhor que nós não tenhamos. Por isso nós estamos aqui para dizer, faça a tua vontade, estabelece o teu reino. Nós confiamos em ti, Jesus. O teu plano é melhor, a nossa fé está no Senhor e por isso nós vamos perseverar. Nós vamos em frente. Seja confortável, seja desconfortável, seja agradável, seja doloroso. A nossa fé está no Senhor, Jesus. E é em ti que nós confiamos. E é no teu bendito nome que nós oramos, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor.